Uma das coisas que pouca gente percebe é que o cristão precisa estudar um pouco da ciência para poder também basear algumas mensagens bíblicas. Olha aqui que o texto de Gênesis vai apresentar. A gente vai fazer um paralelo entre a ciência e a religião. No princípio criou Deus o céu e a terra. Tá? Quando fala céu, ele fala toda a estrutura do universo, né? Criou o universo e a terra. Possivelmente é o que aparenta ser nesse texto. Quando ele fala céu, não é só o céu que você observa. E aqui ele vai dar uma descrição. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Pela ciência, na ciência acredita-se que o planeta Terra ele se originou da explosão de uma supernova, né, de uma estrela. Isso aí é o que se acredita. Mas aqui está dizendo que a Terra ela não tinha forma quando Deus a criou. Ela era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? Então, quando Deus formou a Terra, ela tinha água. O Espírito de Deus pairava sobre essas águas, mas ela estava em trevas. Um lugar escuro, já havendo água, a água seria o elemento sem vida ali, né? Quando você consegue formar água sem ter vida nela. O H2O, né? Átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio se unem e forma água, ou seja, matéria inorgânica, sem ainda nenhum organismo vivo. Então havia uma Terra sem forma. Segundo a ciência, a Terra se forma do nada, assim, de uma explosão, né? E os destroços dessa explosão de uma supernova se unindo formaram algo aparentemente sem forma, né? Incandescente, com mistura de gases, com um monte de coisa. Ainda não havia camada de ozônio, não havia nada, né? E ali Deus disse: haja luz. Cientificamente, a luz é a velocidade mais rápida que existe no mundo, é a da luz, né? Existe só um fenômeno em que a luz ela perde velocidade por conta de um campo magnético que ela acaba sendo atrasada, mas no normal a luz ela tem a velocidade mais rápida em toda a forma científica, né? Tudo que você pode pesquisar, a velocidade da luz ela é a mais rápida que existe. Então Deus fez a luz, né? Não se sabe como foi feito, como essa luz viajou e como foi feita a formação. Só sabe-se que Deus mandou que ela existisse, né? E essa luz veio possivelmente se expandindo nessa questão de Big Bang, como se pensa ali, né? A expansão do universo, né? A luz viajando por meio dessa expansão, e ali Deus faz a luz. Aí ele começa a fazer essas separações entre luz, né, e trevas. Então dizem que a treva não existe, né? Diz que é a ausência de luz, né? Dizem que a trevas é a ausência de luz. Então Deus começa a nomear as coisas e ali haja firmamento no meio das águas, separação das águas, né? Você tem as separações chamado Pangeia, né? Que é quando os continentes se separam, se dividem, e depois retornam. Mas ali já é um período da ciência que já está. Você tem vários períodos, né, da ciência que precisa ser estudado. O homem ainda não existe, não existe animais ali. Então Deus faz as separações do que há debaixo do firmamento, né? E o que há sobre o firmamento, você vai ter as nuvens, né? A chuva, a terra que ainda não havia acontecido. Aí Deus chamou o firmamento de céus, tá no plural. Aí vai ter tarde, manhã, o segundo dia. E ali Deus vai fazendo a separação, aí começa a produzir o que? A relva, as árvores, né? Então não havia animal. Primeiro Deus vai fazer os seres vivos, né? Que vão servir de mantimento, né? E a terra começou a produzir espécie de árvore com semente. Então, na questão científica, a ciência ela consegue, por meio de alguns elementos, transformar a matéria inorgânica em uma vida, né? Se consegue fazer isso em um experimento de laboratório, ou seja, através de substâncias que não são orgânicas, você consegue
constituir um organismo, né? Mas isso explica que poderia existir a possibilidade de a Terra ter a condição de produzir vida, tá? Mas essa vida, acerca de chegar até um ser humano ou um animal, né? Eu acho que já é meio complicado por conta de DNA, da proteína RNA, de algumas coisas da biologia que os biólogos vão saber explicar bem. Então aqui, aparentemente, os primeiros seres aqui surgem, primeiro surgiram os gases, os elementos terrenos, né? O hidrogênio e tal, e depois vai surgir, antes de tudo, a luz lá, né? No início, e vai surgir as ervas, né? Então está dando um segmento de uma construção de um planeta, tá? Aí depois disso, Deus faz ali a separação dia e noite e vai construir os luzeiros, né? O Sol, né? A Lua. Olha só, a construção do Sol e da Lua, ela se dá depois da construção da Terra, nessa lógica aqui, aparentemente, né? Não está falando nem de outros planetas, está falando de uma construção exclusiva de um planeta onde vai habitar-se uma vida e onde vão ter luzeiros ali, né? E na ciência acredita-se que a Lua ela é uma extensão dos elementos que a Terra da mesma composição da Terra. Então parte desse elemento ele escapa e acaba constituindo a Lua, tá? Agora, no caso do Sol já é outra coisa totalmente diferente, né? O Sol é feito de plasma com explosões ali de espécie de fusão nuclear que se alimenta, né? Com elementos como hidrogênio e tal. É uma espécie de uma chama dentro de uma gravidade, né? Dentro de um espaço ali que não escapa, né? É uma fusão controlada, né? E ali, conforme os elementos vão se queimando, vão se modificando, e com o passar do tempo, o Sol vai virando outra coisa, né? Isso é o que a ciência afirma, né? Acredita, baseado em observações de outras coisas. E ali vai ser construído, né? Aí começa a se construir o que? Depois das ervas, os animais. Povoem-se as águas de enxame de seres viventes. Primeiro, a vida começou aqui na água, né? Pela ciência, não tem condições da vida ter começado na Terra. Olha a comparação. Por quê? Porque ainda não havia camada de ozônio na construção e sem essa camada de ozônio, qualquer ser vivo morreria com os raios solares, né? Sem proteção UV, sem proteção. Então aqui, a Bíblia está dando a descrição de que a vida começou na água. Aqui, ó, povoem-se nas águas enxame de seres viventes. Ou seja, as plantas já são seres vivos, mas elas vão servir de alimento, elas foram as primeiras construídas, depois vai vir a construção dos seres na água. Aí depois as águas, vai vir as aves, né? Depois vai criar os grandes animais marinhos, depois vai criar as baleias, né? Os seres. Aí depois vai vir os seres rastejantes, que são os répteis. E depois, tudo segundo a sua espécie e também todas as aves, né, segundo as suas espécies. Então você tem aqui um catálogo. O homem ainda não existe nesse contexto e na figura, no conceito científico, o homem não existe no princípio da Terra, da mesma forma que está aqui. O homem só vai existir há 300. O homem não, um ser que se assemelha com o homem, que tem características de andar como homem, né? Que são os seres mais primitivos, que se acredita que nós viemos desses seres, tá? Não tem, assim, a ciência vai autenticar ali algumas coisas, como DNA, como a forma da estrutura óssea, como a coluna se encaixa no crânio achado, né? Encontraram partes da cintura desse ser. Então você tem algumas coisas nesse sentido, onde a ciência vai se basear em razão e lógica desses elementos, né? Mas tem uma comprovação exata de que nós viemos dele, né? E ali vai Deus fazer os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais. Depois vai vir os animais domésticos. Depois do selvático vem os domésticos. E os répteis e tal. Aí começa a fazer o homem. E aí você vê
conforme a nossa imagem e semelhança, tem ele domínio sobre os peixes. Só que o homem ele é feito dentro de um jardim, no Éden, né? Ele é feito ali o primeiro homem e depois do homem surge a mulher. No Novo Testamento vai dizer que Eva é mãe de todos os seres vivos e que de um só fez toda a raça humana. Se a gente olha para a nossa tipagem sanguínea, cara, não foge, o nosso tipo sanguíneo não foge muito. Como que eu quero dizer? Se você pegar todos os tipos sanguíneos que existem, e existem combinações que são raras, por exemplo, o efeito Bombaim, que é o falso zero, ou falso O, tem o sangue dourado, né, que é um tipo de sangue onde tem 40% de pessoas só no mundo que tem esse tipo. No caso do efeito Bombaim é porque ele surge na cidade de Bombaim, na Índia. A cada 250 mil habitantes da Índia, tem esse fator, né? Não sei se se chama fenótipo, que se chama efeito Bombaim. Aí você vai ter questões de transfusão, do que pode, o que não pode. No efeito Bombaim até se pode, eu acho que, receber do doador universal comum. Só não se pode doar, né? E no caso do sangue dourado, não. As próprias pessoas precisam ser as próprias doadoras, porque elas precisam passar a vida doando sangue para o banco de sangue, porque são 40 pessoas espalhadas no mundo todo, 40 ou 43 pessoas espalhadas no mundo todo. E agora surgiu um fator mais raro dentro desse... Parece que surgiu um mais raro, que eu acho que são menos pessoas que tem. É um sangue que precisa ser muito bem estudado, porque ele é amarelado, que ele tem muito mais plasma do que o sangue comum. Até cheguei a cogitar, né, nos estudos sobre a Covid, né, sobre utilizar-se o plasma desse tipo sanguíneo, ou desenvolver outras coisas, estudar mais esses fenômenos raros. Podem existir outros, parece que existem outros casos de outras situações de mutações sanguíneas, mas eles não fogem muito, né, se você pegar no contexto universal, porque não se sabe o que provocou aquelas falhas, né? Porque a gente, como ser humano, a gente está sujeito a questões de lugar, né? De ambiente, de coisas que, né? De alimentos, de agrotóxicos que vêm nos alimentos, de costumes, de hábitos alimentares, de questões genéticas, falhas de DNA. A gente está sujeito a tabagismo, né? Que substâncias químicas, de cada 3.800 substâncias do cigarro, 3.000 são 3.400, de 3.400 a 3.000 são cancerígenas. Então a gente está sujeito a fatores que eles influenciam nos nossos filhos, né? Nas genéticas ao longo dos anos, coisas que nossos antepassados passaram e que transmutaram para a nossa genética. Então a gente tem muitas coisas que são influenciadas de forma externa, tá? Então, por isso a gente tem uma série de problemas, as pessoas nascem, às vezes, com certas deficiências. Agora a gente está numa era diferente, uma era tecnológica, onde você já acorda com a tela do celular no teu olho, assim, e aquela claridade nos seus olhos. A gente não sabe, daqui a anos, que tipo de mutação os nossos filhos terão, que tipo de intelecto eles vão ter, porque é uma era totalmente diferente. A gente está na era dos qubits, né? Os computadores quânticos, com velocidade extraordinária, com inteligência artificial, com as pessoas tendo que mover a mente com mais raciocínio lógico, as pessoas com menos paciência para aprender as coisas, mas ao mesmo tempo aprendendo muitas coisas que a gente não tinha acesso antes. Então, todo esse processo cerebral, o nosso cérebro está tendo andamentos muito mais rápidos. Nossas crianças, elas estão nascendo num mundo totalmente diferente do nosso, onde elas não têm contato muitas vezes com a terra, né? Não se sujam, não adquirem imunidades, né? Só que também nós estamos numa era muito mais evoluída, por conta da ciência, por conta do desenvolvimento de vacinas. Antigamente, quando você olhava alguns vídeos antigos, as pessoas só tinha aquele último dinheirinho, né? E faziam suas fotos da pessoa que morreu para guardar de lembrança. E você vê que muita gente tinha foto com crianças. Essas crianças foram muito bombardeadas por bactérias, por vírus, né? Gripe espanhola, por um monte de séries de coisas, devido a um não desenvolvimento da vacina. Aí depois foi lançada ali a penicilina, foi descoberto algumas substâncias, e muitos homens e mulheres importantes passaram informações científicas, nasceram com
uma capacidade extraordinária para desenvolver coisas, para descobrir coisas que, através daquelas descobertas, foram chegando a outras, né? Na questão radioativa, nas questões de medicina mesmo, de cirurgias. Teve até um caso de um homem que o simples lavar de mão, ele descobriu que o simples lavar de mão de um médico estaria salvando a vida de muitas pessoas. Teve uma época também em que as mães estavam se recusando a deixar as mamadeiras de vidro e foi descoberto que as mamadeiras de vidro estavam matando os seus filhos. Mas como elas achavam tão legal aquilo, elas continuavam usando. E às vezes não tinham uma higiene adequada, as crianças estavam morrendo. Então, épocas de costumes, épocas difícil de você tirar da mente da pessoa que aquilo era ruim, né? Porque as pessoas estavam acostumadas. E elas diziam, não, isso não é ruim. E a gente passa por tudo isso hoje. Não, meus filhos não vão tomar vacina. Por que não vão tomar vacina se você tomou todo o cronograma de vacina e você está vivo exatamente porque seus pais foram responsáveis e te deram a vacina? Será que o Ministério da Saúde vai ter que interferir também na vida dos seus filhos para poder protegê-los? O Estatuto da Criança e do Adolescente, proteger da sua ignorância? Então a gente está nessa questão vivendo hoje. Então, aqui nós temos a criação, depois vai vir a criação do homem. A Bíblia fala que de um só fez toda a raça humana. Quando a gente olha para o nosso tipo sanguíneo, vão ter evoluções, mas o tipo sanguíneo vai ser sempre esse fator A, B, O, AB. Todas as combinações estão ali. Se a gente pegar, por exemplo, talvez o AB e o O, eu não entendo muito bem dessa parte, eu acho que dá para fazer todas as combinações no mundo todo. Então, dá para a gente entender que a gente tem uma conexão, né? Um sangue consegue doar para o outro, que é semelhante. E olha que para desenvolver isso demorou alguns tempos, né? Porque a ciência tinha descoberto que os tipos sanguíneos eles tinham diferenças. Aí foram catalogando isso, observando pelos microscópios antigos, descobriram reações diferentes, né? E aí não havia transfusão ainda. Aí, só que eles ainda não tinham eita, o português aqui passou longe, descoberto o fator RH. E através de um macaco chamado R. Jesus, né, foi feita uma experiência ali e se descobriu que havia polaridade, vamos dizer assim, sangue positivo e sangue negativo, né? Reagente no reagente devido ao soro que eles faziam ali. Não era só não era só o R. Jesus que daria para fazer essa experiência, daria para fazer com outros seres. Só que no caso ali foi o macaco R. Jesus que foi feito o experimento através do sangue dele e foi feito essa situação em que eu não entendo muito bem como é que funciona, mas a gente sabe que é a questão do macaco R. Jesus que foi descoberto o fator RH, tá? E hoje a gente consegue fazer as nossas transfusões e com segurança, né? A gente sabe o que é um sangue doador universal, o que é um receptor universal, ou seja, um sangue de uma pessoa que serve para todos os outros tipos sanguíneos, sabe? E você tem um outro que recebe de qualquer tipo sanguíneo, né? Então, praticamente somos todos iguais nessas variações, né? Na mesma espécie humana. Com inteligência, nós somos os seres únicos que sabemos o que somos, né? Você vê que um cachorro pequeno, ele avança num grande porque ele não entende que ele é pequeno, que ele é um cachorro pequeno. Ele não sabe isso. Então isso dá coragem para ele invadir e encarar o outro, né? Ele não identifica-se como um cachorro pequeno. Ele não sabe que ele é um cachorro, né? Então, agora existem seres que têm uma inteligência que a gente precisa estudar. Golfinhos, por exemplo, o polvo, né? O polvo tem um cérebro em cada tentáculo. Ele consegue abrir uma garrafa por dentro, se você trancar ele. Ele na natureza nem se sabe como é que ele surgiu, né? Você tem na natureza os seres que vivem na zona inabitável, na zona sem luz, né? E eles conseguiram fazer um processo de simbiose com bactérias, onde as bactérias iluminam e se aproveitam da vida daquele ser. E aquele ser aproveita a luz da bactéria, eles vivem em simbiose, né? Então, um ajuda o outro. Só que tem casos desses parasitas que eles acabam destruindo a vida daquele ser que ele parasitou. E tem casos em que o animal compartilha, né? Cada um compartilha de um bem-estar. Então, ninguém atrapalha ninguém. Um precisa da luz
e a bactéria ao mesmo tempo precisa de viver naquele ser. E aí você tem os seres magníficos que a ciência tem lá naquela zona onde a luz do sol não chega, e eles se adaptaram. E aí a gente precisa ouvir um pouquinho a ciência para a gente não ficar alienado e achar que tudo que a ciência está tentando atrapalhar a questão de Deus. A ciência não vai atrapalhar a questão de Deus. A ciência ela vai se basear em questões que ela entende. Agora, pelo conceito científico, eles não conseguem comprovar em que a vida humana ela surgiu por meio desse desenvolvimento entre matéria inorgânica se transformar em matéria orgânica. Eles conseguem fazer isso no laboratório, uma matéria inorgânica virar um ser vivo, né, uma matéria orgânica, mas eles não conseguem provar, né, que a humanidade surge daquilo ali, porque é um paradoxo, uma coisa muito distante, mas a ciência precisa se caminhar de acordo com o que eles descobrem. Eles não podem estar ligados a questões de fatores religiosos, embora alguns cientistas são religiosos, mas eles não sabem como funciona. E ao mesmo tempo, o ser humano, a gente aqui cristão, precisa estudar um pouquinho, porque as pessoas acham que o ser humano existe desde o princípio da Terra, e não existe. A própria Bíblia está mostrando que o ser humano vai ser criado depois. E isso se conforma com o conceito científico, mas não se sabe como. De onde surge o ser humano? Do nada. Da onde ele surge, né? Aí eles precisam de achar uma resposta e tentam encaixar que o ser humano está dentro desses seres primitivos, né? Que foram encontrados aí, né? E aí a gente fica naquela questão, a gente não acha os gigantes da Bíblia que existiam antes, né, do dilúvio e os que viveram na época de Davi, porque se aqueles antes do dilúvio foram fruto de anjos caídos que se coabitaram com mulheres, que eu não acredito nisso, e aqueles da época de Davi que são de épocas totalmente diferentes, como que foi a concepção deles, né? Eu não acredito nessa forma de concepção de anjo. Até porque Jesus salvaria como alma desse indivíduo? Porque ele é um filho de um demônio com uma mulher. Eu falei sobre isso, não tem como ter essa questão. Isso foi mal interpretado, possivelmente. Ou foi colocado ali de uma forma errada nas escrituras. Então você tem... Porque as escrituras têm citações, por exemplo, de Paulo cita Janes e Jambres, que fazem parte de uma leitura, né, da sessão de Moisés, lá, de outro tipo de leitura. Então tem coisas ali que a gente precisa analisar nas escrituras, tá? Algumas citações de Judas também, Judas Tadeu, de livros apócrifos, tem citações também. Então é só isso. Por enquanto, é só algumas informações que a gente precisa se tratar. A questão lá também do livro de Daniel... existem algumas coisas que vocês podem estudar ali sobre referências a Alexandre o Grande, a Cleópatra, né? Existe a questão do rei Ciro, né, que foi profetizado lá atrás. Estudar debates teológicos, que a gente presta atenção, enriquece muito o nosso conhecimento. Eu acho que ninguém vai deixar de seguir a Jesus porque conheceu alguma coisa a mais. Até porque a conversão é algo muito pessoal e a pessoa sabe exatamente que Jesus teve um encontro com ela. Aquela pessoa que diz que, poxa, eu me converti, mas depois que eu comecei a entender a Bíblia, eu abandonei a Bíblia. Isso não existe. Não existe porque como é que eu posso afirmar? Quem está sendo mentiroso é a pessoa, porque no passado ela afirmava que conhecia Jesus. Aí agora ela está dizendo que nunca conheceu, que nunca se converteu. A gente tem que acreditar numa pessoa assim, que lá no passado afirmava uma coisa e agora afirma outra? Eu acho que se uma pessoa é verdadeira... Isso aí a gente até aceita que a pessoa está argumentando, é a vida dela, mas eu acho o seguinte, uma vez que você conhece uma pessoa, você não consegue afirmar que você nunca conheceu ela. Você não consegue. Na vida é assim. Eu não posso dizer que eu nunca conheci, a não ser que eu seja um cara louco que tenha esquecido a ponto de se apagar da minha mente aquilo. Mas eu acho que um contato com Jesus não é esquecido. Você sabe como o teu nome, como o nome da sua mãe, como coisas pessoais que só você sabe que você teve realmente um relacionamento com Jesus. E esse relacionamento, ele não só iniciou lá, ele permanece até o fim da sua vida. O ser humano quer sem vergonha e não quer achar o caminho e fica dando desculpas, né?